A paz do Senhor, meus irmãos, quero aqui deixar uma mensagem de alerta. Atos capítulo 20, versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Neste versículo, o apóstolo Paulo está se despedindo dos líderes da igreja de Éfeso, sabendo que não os verá novamente. Ele alerta, queridos, os anciões, ou seja, os líderes espirituais, sobre o perigo iminente, a chegada dos falsos mestres, falsos profetas, que vão entrar na igreja, ou seja, pessoas mal intencionadas, e causar dano na igreja, querido. Ele fala que esses ataques espirituais virá depois da partida dele, ou seja, lobos cruéis, que não vão poupar o rebanho, mas vão querer destruir, infiltrando heresias. O que é heresia? Heresia é distorção bíblica, é tudo aquilo contrário à palavra de Deus, ou seja, é oposição, querido. E ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo chega a dizer para os irmãos em Gálatas que ainda que nós mesmos ou um anjo desça do céu e vos anuncie outro evangelho que seja anátema. O que é anátema? Amaldiçoado ou debaixo de maldição. Então toda pessoa que anuncia outro evangelho, além do que já está sendo anunciado, essa pessoa está debaixo de maldição, está deixando outros amaldiçoados. Então, querido, como nós vamos vencer essas heresias? Cresceram na graça e no conhecimento. Jesus, quando foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, diz assim, querido, que quando ele chegou ali, ele venceu o adversário com aquilo que estava escrito. O diabo vinha até mesmo usando a palavra, e ele dizia: está escrito. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade, querido. Então eu quero te aconselhar a buscar o dom de discernimento de espírito. O que significa este dom? Discernimento é você saber o que é de Deus e o que não é. Quando uma profecia vem, quando uma palavra é pregada, se você tiver este dom, você vai discernir se é de Deus ou não, querido. Porque esses lobos cruéis, eles vão surgir dentro da comunidade cristã, ou seja, dentro da igreja. E nós precisamos estar ali com a verdade. A Bíblia diz: é necessário que haja heresias no meio do povo, para que os verdadeiros se manifestem. O que nós estamos fazendo pela verdade, querido? O que nós podemos fazer? Nós temos que se tornar defensor do Evangelho de Cristo. Infelizmente existe muita oposição, sabe por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça o evangelho da luz. Ou seja, quando uma pessoa é incrédula, ela rejeita a palavra de Deus, ela blasfema do Espírito Santo, ela caçoa, ela abre uma brecha no reino espiritual para Satanás, o Deus desse século, cegar o entendimento dela. Por isso que a luz do evangelho não resplandece sobre esta pessoa, porque ela já se condenou, querido. Todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, anda em vigilância, em oração, buscando o dom de discernimento de espírito, buscando amar a palavra do Senhor, guardar ela do seu coração, porque na melhor hora Deus vai te colocar em lugares em que o Espírito Santo vai te fazer lembrar de cada palavra, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A palavra do Senhor vai prevalecer, querido. Fique firme, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sê fiel até o fim, e o Senhor vai te dar a coroa da vida. Deus te abençoe.